que eu quero dizer a vocês, peguem o caderninho, que muitos dos conceitos desse slide não estarão presentes no texto aqui, pois são conteúdos, né, exclusivos do protagonista, exclusivos do professor de vocês, que eu não costumo passar como slide, como PDF. Tira logo essa imagem aqui, né? O garoto propaganda do protagonista, meu Deus. Enfim, esse é o nosso sumário de hoje. São os conteúdos que nós vamos estudar. Na verdade, para o protagonista, para quem é aluno do protagonista, nós vamos revisar, né? Vamos revisar o que a gente já vinha olhando, pegando os pontos principais. Jaque, assinou a lista? Beleza. Então vamos nessa, né? Esses são os pilares da prova do Enem. É o que o Enem cobra da gente, é a estrutura de cobrança da prova do Enem, certo? São esses 4 pontos principais. Compreensão da proposta, formulando uma tese, argumentando adequadamente e, por fim, propondo uma solução a seu texto. Certo? Sem perder tempo, vamos para frente. Compreendendo a proposta. Alguém lembra aí o que nós conversamos sobre compreensão da proposta? Alguém lembra aí, tem alguma lembrança de qual analogia, qual comparação que a gente fez para termos uma boa compreensão da proposta da redação do Enem? Isso. E qual é o nosso exemplo para isso não acontecer? Comparamos o tema, o assunto com o quê? Com uma estante. Não sei se aqui eu comparei também com uma árvore. Comparei com a árvore, certo? Hoje eu não sei se eu trago um termo novo, mas eu trago esses 2 pontos aqui para a gente compreender bem a proposta. Essa é a nossa estante, certo? Que a gente trouxe nas aulas, na primeira aula de redação do protagonista. Essa é a nossa estante. Imagine que... É para imaginar. Imagine que você está no supermercado, ali debaixo ali, ó, de Luana Moraes, passou em farmácia, beijo Luana, você vai estar assistindo essa aula. Lá no supermercado de Luana, lá do pai de Luana. E aí você entra no supermercado. Eu falei para imaginar, gente. Entra no supermercado e tem uma prateleira dos doces, dos biscoitos. Aí no meio, aqui na sua visão, tem o salgadinho. É ou não é? Tem aqui os salgadinhos, ó. Os salgadinhos de milho. Acima tem os biscoitos. É ou não é? É desse jeito, né? E abaixo tem house, tem chocolates, enfim, chocolates, etc. São prateleiras. Temos uma estante, o corpo, e temos as prateleiras. Cada pedaço desse aqui tem um produto. É ou não é? Qual foi a nossa comparação? Estante é o tema em geral, guloseimas, e a prateleira vai o quê? Cada pedaço, cada tema específico. Ah, vai na prateleira aí das guloseimas, tá lá, o salgadinho tá na primeira prateleira ali, ó, das guloseimas. O salgadinho está lá, mas o biscoito também está. Além do biscoito, house, chocolates também estão, certo? Então, para não confundirmos assunto e tema e não confundirmos o que a gente precisa escrever na redação depois de lermos a proposta, temos que levar em consideração isso aqui, ó, as prateleiras. Porque pode acontecer de lá na prova, você entender o assunto, tá falando aqui de corrupção. Só que a corrupção pedida é a corrupção financeira. É a corrupção na hora do troco. Você recebe um troco a mais ou um troco a menos e isso gera um probleminha. E a corrupção, a prateleira específica, o tema específico é a corrupção na recepção de trocos. E aí pode ser que você escorregue na estante, no seu tema em geral, e desça para a estante de baixo. E comece a falar de corrupção política. Comece a falar de corrupção nas filas do banco. Você começou a falar sobre o tema específico, está escorregando. Está indo para outro caminho. E aí eu trago mais uma dica. O tesão, esse tesão aqui, auxilia vocês não fugirem do tema totalmente. Não gerar uma fuga total ao tema e zerar a redação. Nem uma fuga parcial. A dica é, nas prateleiras que não são as prateleiras específicas, do tema específico, por exemplo, corrupção no troco, corrupção financeira, você vai ser superficial.
Podemos analisar isso também na corrupção política, nas trocas nas relações políticas para favorecimento e enriquecimento ilícito. Você vai ser superficial. Só que na prateleira, ou seja, no tema específico que você vai estar trabalhando durante a sua redação do Enem, você vai ser profundo. Você vai se aprofundar nisso, no específico, dentro da estante, certo? E vai passar superficialmente em outros temas. Porque isso acontece, é ou não é? Acontece de você fazer uma superficialidade ali em algumas outras coisas. Só não pode começar falando de melancia e acabar terminando falando de abóbora, concluindo com abóbora. Que aí você foge parcialmente. E não pode também, a proposta pedindo abóbora, você fala só de melancia. Aí pronto, você fugiu completamente ao tema. Essas instruções de compreensão da proposta pode zerar ou não a redação. É por isso que é o primeiro tópico que a gente estuda, antes mesmo de escrever qualquer coisa. Antes mesmo de ter uma redação escrita. Porque a gente precisa entender isso aqui, ó, para que a gente não escorregue. E um escorregãozinho bestinha pode tirar aí pontos valiosos do texto de vocês na redação do Enem. Tá bom? Exemplos. Proposta 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Foi a proposta do ano 2013 do Enem, da redação. Qual é o assunto, gente? Qual é a estante disso aqui? Ainda não. Leis. Boa. Que mais? Tema em geral, a estante. Pedro? Esboçou uma reação ali, mas... Saúde. Trânsito. Perfeito, trânsito. E saúde, é ou não é? Envolve 3 coisas que você pode pegar e seguir aquele viés, é ou não é? Então o assunto disso aqui, ó, é trânsito, envolve trânsito, é ou não é? Está no instante de trânsito, está no instante de saúde, por quê? Alcoolismo, vício, é ou não é? E também está no direitos e deveres, porque todo motorista sabe dos males que são causados a partir da combinação de direção com bebida alcoólica, certo? E qual é o tema? Consumo de bebidas alcoólicas. Tudo isso está aqui dentro. Está no trânsito, que não é permitido. Está na saúde, vício, o consumo exagerado. E está no direitos e deveres. Porque você, ao gerar um acidente a partir da bebida, a partir da combinação de direção e bebida, você está infringindo leis. Vamos ver outro. Proposta 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Foi a proposta da aplicação 1. Tivemos 2 aplicações esse ano, em 2016. Essa foi a proposta da primeira aplicação. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual é o assunto, gente? Qual é a estante? Preconceito. Boa. Que mexe com... Lembra da DUDH? Direitos humanos. É ou não é? Justiça, direitos e deveres do cidadão. Certo? É o que trabalha aqui a intolerância religiosa no Brasil. E outro destaque. Qual é o tema? Intolerância, preconceito, discriminação contra a crença, a fé ou a escolha espiritual. Certo? Outro destaque aqui, ó, no Brasil. Também se restringiu ao país. Não queria saber de nada fora do país, queria saber dentro do Brasil. Como é que a gente combate a intolerância dentro do Brasil? Aqui nos nossos limites. Olha que importante. A proposta de 2018, do ano passado, que não restringiu, né? Não restringiu. Deixou aberto para o mundo. Você poderia falar sobre o mundo? Poderia, tranquilamente. Mas teria que ter um pouquinho de repertório para ir além do país, né? Certo. Qual é o assunto, gente? Manipulação do usuário pelo controle de dados nas redes. Sim, redes sociais. Acho que seria mais um tema, né? Exposição na internet. Seria voltado mais para o tema. Qual é o instante, gente? Qual é o tema em geral que a gente está falando? Emily? Alguma ideia? Crislane? Pedrão? Essa fileira ninguém? Vamos ver? Redes sociais, navegação na internet, que tem um pouquinho a ver com o que a Andressa falou. Só que a gente está na estante. É a navegação. Já o tema seria, ó, controle de dados dos usuários e crimes cibernéticos. É ou não é? Isso aí. Tranquilo? Bom, então, essa é a nossa maneira de compreender o tema. Imaginar que o assunto é uma grande estante e as prateleiras são os temas.
Só que a gente precisa compreender, ó, onde estará esse tema aqui em uma prateleira dessa grande estante chamada assunto. Outra coisa que eu citei e muito importante é esse cara chamado banco de dados. O banco de dados ele traz 3 perguntas que vão nortear a redação de vocês, a construção da redação de vocês. O que causa o problema, o que mantém o problema sem solução e o que resolveria o problema. Bateu o olho na proposta de redação, cria o banco de dados. Cria o banco de dados porque isso vai ser crucial na elaboração da redação de vocês, vai ajudar e muito na redação de vocês, beleza? Ó, o que causa o problema? Levante, galera, pelo menos 3 respostas a isso. Primeira pergunta, o que causa? Levanta 3 respostas. O que está causando isso aí? O que está causando? Isso causa, isso aqui também. Assina aí, galera. Boa noite. Assina aí. O que causa esse problema? Isso aqui. O que mais? Isso aqui. Vocês vão tirar essas ideias de onde? Da cabeça de vocês. Eu tenho certeza que vocês conseguiriam escrever, falar sobre isso, tirando da cabeça de vocês. Com certeza. Intolerância religiosa, o que causa? Minamara? O que causa intolerância religiosa? O preconceito. Adriele, o que mais? O que causa a intolerância religiosa no país? O que causaria? O que faz alguém tirar piada com o outro? Ou dizer que a religião dele não existe, que o Deus não existe? Falta de fé, o ateísmo. Beleza. Ah, isso aí não existe não, Deus não existe não, meu Deus é o dinheiro. É, desse jeito, tem uns que são assim. Quem mais, gente? Comparação entre denominações gera sim comparação entre religiões. Perfeito. Aí, tudo saiu da cabeça de vocês. Respondendo 3 vezes? Sim. Isso aqui vai nortear as próximas perguntas. Ó, o que mantém o problema sem solução? O que mantém o preconceito sem solução? O que mantém o ateísmo, o preconceito junto com o ateísmo sem solução? O que mantém o problema da intolerância e essa comparação aqui? Vamos tentar responder com 2 perguntas. O que é que mantém a intolerância religiosa no país? Por que a galera ainda pratica a intolerância? Por que ainda tira onda um com os outros? Sim, crenças, né? Crenças preconceituosas. O que mais? O que mais que mantém? Boa. Por quê? Porque o ser humano é assim, ele só respeita o que ele teme. Alguma situação, o dono de alguma empresa que tem respeito dos empregados com ele, a partir da bagunça que ele faz, se ele é muito zoeiro, ninguém vai levar a sério. Então, se as leis brasileiras também são muito zoeiras, quem é que vai levar a sério isso? Ninguém leva. Então, leis brandas é o que mantém a intolerância religiosa. Leis brandas mantém. O que resolveria esses 2 probleminhas aqui? Esses 2 pontos que mantêm o problema acontecendo? A criação de leis. Pronto. Criação de leis. O que mais? Agora, leis rígidas, né? O que mais? O que resolveria isso? O que resolveria intolerância a partir desses pontos aqui? Oi? Conscientização da população. Conscientização. Perfeito. Ponto. Em 5 minutos a gente faz isso aqui. 5 minutos, porque na hora da prova a gente vai na correria, né? Então, em 5 minutos a gente cria um banco de dados. O que é que vocês vão fazer após criar o banco de dados de vocês? Anotem aí. Vocês vão ler os textos motivadores. Só agora. Por quê? Galera, para saber se está tudo indo bem na compreensão da proposta, a gente precisa ver se a nossa ideia, se o que a gente extraiu no banco de dados tem a ver com o que está cobrando. E a prova não vai lançar banco de dados, textos motivadores que não estejam ligados à proposta do tema, à proposta da redação. Então, se o que a gente criou no banco de dados está ali nas entrelinhas dos textos motivadores, que são entre 2 e 3, a gente está acertando. É ou não é? É, a gente está dentro da proposta, dentro da estante e na prateleira correta.
certo? Então o banco de dados é importante por isso. Para saber se está tudo indo bem, você precisa da confirmação. Essa confirmação vem após ler os textos motivadores. Porque os textos motivadores estão norteados pela proposta de redação. Então leia a proposta, faça o banco de dados, leia os textos motivadores. Essa é a sequência do sucesso. Porque vai dar certo. Rolou, meu amigo. Você pode continuar, você pode fazer sua redação. E a gente pode ir para o próximo ponto, que é o quê? A formulação da tese. Você precisa de confirmação, né? Se o seu banco de dados tem a ver com a prateleira, com o assunto correto, dentro da prateleira específica daquele tema. Então, gente, o que vocês vão fazer? Cria o banco de dados a partir dessas 3 perguntas, respondendo pelo menos 3 na primeira, pelo menos 2 na segunda e respondendo pelo menos 3 soluções, possíveis soluções ao problema da intolerância religiosa. Feito isso, vai para os textos. Vai para o texto motivador, lê o texto motivador e fala, meu amigo, tem a ver aqui, ó, conectou, formou sucesso. Você vai fazer o quê? Vai para a tese, beleza? Você teve uma confirmação daquilo que as suas ideias estão alinhadas com o que a redação está pedindo. Tranquilo? Quem é que lembra aí o que a gente fazia? A gente usava o quê? O banco de dados, né, galera? Alguém anotou aí o banco de dados aqui? Anotaram, né? Tranquilo. Mas antes de formularmos uma tese, precisamos entender como é que é a redação, como é que a gente constrói uma redação. Gente, vou desenhar aqui um parágrafo, tá? Com muita boa vontade, isso aqui é um parágrafo, são parágrafos em um texto de redação. Certo? Aqui. Pronto. Tá aqui desenhado uma redação. Aqui nós temos a introdução, o desenvolvimento, que pode ser 1, pode ser 2. Deixa eu crescer isso aqui, ficar melhor. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e lá embaixo a conclusão do texto. Beleza. Galera, o que é um período? Muito bom. E ele é limitado pelo ponto. Ponto de continuação ou ponto parágrafo. Certo? Nós temos aí... Temos aí o primeiro período na introdução, segundo período, terceiro período, quarto e último período. Tranquilo. Período é isso mesmo. Ele vai até o ponto continuação ou o ponto parágrafo. Tranquilo? Isso é fácil, né? De compreensão? Beleza. E o que é um parágrafo? Que eu defini de uma forma bem simples para vocês, assim, ó. 3 palavras. Unidade de pensamento. Unidade de pensamento do tema, que tem o quê? Uma ideia central. O parágrafo é uma unidade de pensamento que tem uma ideia central nele. O parágrafo só acaba quando a ideia central dele acaba também. Não tem mais de onde falar. Não tem mais o que falar ali. Pronto. E aí você finaliza o parágrafo, vai para o outro. Tranquilo? Então, período é até um ponto de continuação ou até o ponto final, para resumir, né, a história. E o parágrafo é o quê? A soma de períodos que fecha uma ideia central. Nós temos que o parágrafo se divide em pelo menos 2 partes. Pelo menos 2. Alguém lembra aí? Tópico frasal, que a gente chama também de tese, que é que vai aqui, né? É a primeira frase, é o primeiro período do texto. Aqui nós temos o quê? O corpo, perfeito. E esse finalzinho aqui? Conclusão. Conclusão de quem? Do parágrafo. O parágrafo, galera, se comporta como uma redação. É ou não é? Ó, introdução, que é a tese, desenvolvimento, que é nosso corpo, e conclusão, que é o fechamento do texto. Então, o parágrafo é um mini texto. O parágrafo tem a estrutura de um mini texto. Ao invés de ter parágrafos dentro dele, ele tem o quê? Períodos. Então não tem erro. Parágrafo tem períodos. Redação tem parágrafos. Acabou a história. Então a gente vai construir períodos que vão formar parágrafos e os parágrafos vão construir os textos. Textos de redação. Tranquilo? Morreu. Maria Preá. Já conhecemos o que cada um faz. Quantas partes do parágrafo se divide? 3. Tese, que também é chamado de tópico frasal. Corpo, que é o desenvolvimento do parágrafo. E conclusão, que é o fechamento.
que é o que encerra o parágrafo. Termina a ideia central que você está discutindo ali. Beleza? Isso aqui, galera, funciona para o primeiro parágrafo, que é a introdução, para o segundo e terceiro, que é o desenvolvimento, e para a conclusão. Vamos para frente. Quantas são as partes de um texto dissertativo, de uma redação? Quantas são? Está no quadro. 3. 4, se a gente contar os 4 parágrafos, né? São 4 parágrafos, pelo menos. Tem galera que escreve um só, né? Na redação do Enem. E dá certo, um pouquinho. Então, nós temos 3 partes. Temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Cada parágrafo cumpre uma determinada função aí. A introdução faz o quê, galera? Começa o texto, introduz, dá os spoilers. A introdução, ela faz o quê? Dá os spoilers. Para que os spoilers? Para dizer o que vai rolar. O que vai rolar nessa redação. A introdução dá os spoilers. Tudo o que vai aparecer, tudo o que virá no texto, a introdução dá. Ela entrega. Beleza? No desenvolvimento, a gente trabalha o que foi discutido aqui no corpo da introdução. E a conclusão? A conclusão vai ser assumida de acordo com isso aqui, ó, essa deixa que você lançou. Tá bom? Beleza. Para construirmos, galera, uma tese brocadora, uma tese que faça sentido e que dê resultado, nós precisamos assumir o seguinte: ter originalidade no que a gente está escrevendo na nossa tese aqui, ó, tanto aqui como aqui, para os outros também isso serve. Temos que ter originalidade, que eu disse a vocês que significa o quê? Tirar as informações da sua cabeça. Não traga no primeiro período, que é a tese, frases prontas, informações que não estão aqui ó, na sua caixola. Não tente conectar outras pessoas com seu entendimento. A tese, o tópico frasal, precisa ser das informações tiradas da sua cabeça. Vai começar aqui a tese, ó, na introdução, tire as informações da sua cabeça. Você sabe falar sobre o assunto. Talvez não com muito detalhe, mas você sabe falar. Beleza? Outro ponto, pensamento positivo. Por quê? Você precisa acreditar que o que você lançou, a tese que você escreveu, tem respaldo, tem verdade, certo? Porque se saiu da sua cabeça é o que você acredita. Então o pensamento positivo vai dar certo. Confirme lá no banco de dados, é ou não é? Fez o banco de dados, lê os textos motivadores e confirma a tese. Ah, meu pensamento está correto, meu raciocínio está correto. Nesse caso de pensamento positivo, eu não posso chegar e falar, tipo assim, de porcentagem, cerca de 80% da população, tal, não, né? Pode. Pode, mas sua informação precisa ser verdadeira. O pensamento positivo que eu digo, galera, muito cuidado, é o que você acredita. É o que você acredita, boa. Tem que ter o pensamento positivo, porque eu acredito que isso aqui é verdade. Eu acredito, sei lá, que a corrupção é ruim, é danosa para o país. Isso é conhecimento geral, saiu da sua cabeça. A corrupção é um dano que gera muitos prejuízos ao país. É um comportamento, um desvio de comportamento que gera muitos prejuízos para o país. Ponto. Tá em minha tese, meu amigo. Ah, mas está muito simples. Minha tese. E aí, no corpo, eu vou fazer o quê? Vou lançar informações. Vou confirmar que isso aqui, ó, essa tese é verdade. Lança dados que vem no texto motivador. Essas informações vêm no texto motivador, a gente vai ver daqui a pouco. Esses dados vêm. Algumas confirmações estão no texto que você vai ter que transformar e jogar aqui. Então, lança a tese. Olha o texto motivador. Tem alguma coisa que dá para extrair? Coloca no corpo. Coloca como comentário. O corpo, ele comenta a tese. Ele confirma, ele justifica a tese. É melhor deixar, por exemplo, os dados percentuais, essas coisas para o corpo do que para a tese, né? Sempre para o corpo. Se você lançar tudo na tese, você vai se complicar, porque vai faltar repertório, vai faltar informação para lançar no corpo. Deixa para comentar sua tese, sua informação, aquilo que você acredita, aqui. Por quê? Porque os dados, geralmente esses dados não saem da nossa cabeça, saem de algum órgão. Sai do IBGE, sai dos ministérios da cidade, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, enfim. Sai de uma autoridade. Esses dados saem da escola, saem de alguma instituição, não sai da nossa cabeça. Então guarda para o corpo, guarda para comentar sua tese, certo? Além disso, você vai fazer o quê?
ter originalidade, pensamento positivo daquilo que você acredita e usar o banco de dados que a gente construiu, certo? Se fôssemos formular uma tese aí, dava bom, dava para fazer. Vamos ver outra situação. Eu quero que vocês me falem aí um instante, um assunto, mas eu quero que a galera do Descomplica participe agora. Eu quero um assunto Descomplica. Me diga aí um assunto em geral que é um problema no país. Saúde, educação, corrupção, qualquer coisa. Manda aí, manda aí. Quem veio aqui hoje? Emily. Vai, Emily. Um assunto. Feminicídio. Feminicídio. Boa, ótimo. Feminicídio. Tranquilo. Tá aí, ó. Qual o tema, protagonista? Manda aí o tema. Meios para combater o quê? O feminicídio. Onde? Vamos limitar? Feminicídio. No Brasil. Limitamos, não foi? Limitamos ao nosso país. Lindo. Perfeito. Vamos para frente. Banco de dados. O que causa o problema? O que é que causa o feminicídio no Brasil? Machismo. Boa. Machismo. O que mais? O que mais causa o feminicídio no Brasil? Alguém tem alguma dúvida do que é feminicídio? Eu vou conceituar. O feminicídio é você praticar um ato de violência, praticar um crime contra a mulher só pelo fato de ela ser mulher. Isso é feminicídio. Quando tem a morte, né? Sim, só quando tem a morte. Exato. Um crime de lesão corporal grave ou de lesão ou de morte mesmo, de homicídio. Tá bom? Feminicídio. Porque quando você lesiona alguém gravemente, você tentou matar. Então você pode ser julgado pelo crime de feminicídio, da tentativa de homicídio, certo? Então, machismo. O que mais que causa esse crime no país? O que mais pode estar causando o feminicídio no país? Preconceito? Tranquilo. O que mais, galera? Sociedade patriarcal. O que mais? O que significa patriarcal? A sociedade que o homem manda no pedaço todo. É o homem que tem que dominar. A gente domina vocês. Vocês podem ter a formação maior do mundo, mas quem manda no pedaço é a gente. Quem manda no mundo é a gente. Não importa, não interessa. Ah, é isso, é aquilo, não, mas quem manda é a gente. Sou analfabeto, mas quem manda é o homem. Dentro de casa, quem manda sou eu. Você não manda em nada, você só respeita. Acabou, é só o homem, patriarcal. Vem de patriarca, ó. Pai, paternidade. Já ouviu falar matriarca? Mãe. Patriarca, pai, certo? É uma sociedade que tem a cultura de que o homem é que domina, que é o ser dominante, que é o sexo dominante, tá bom? Isso também é um fato decorrido de antigamente, por exemplo, passado de família, da família, que acha que o homem tem o direito. Sim, sim. Até hoje a gente tem o machismo, a sociedade patriarcal muito presente, principalmente nas fazendas, porque aí na cidade já virou um negócio meio a meio, né? A gente já está mais flexível. Mas nas fazendas, no interior, é muito mais puxado isso. É tudo ou não? É meu marido que sabe. Às vezes muitos pais até ensinam as próprias filhas, mulheres, que é errado. Quem manda é o homem. Não, você não pode fazer isso não, minha filha. Você está muito rebelde. Minha filha, você não pode responder seu marido, não. Você não pode responder, não. E, inclusive, quando chega para resolver alguma coisa, é só com meu marido, eu não sei, não. Não sei, mas é você que... Não, meu marido não está em casa, não. Volta aqui outra hora. Entendeu? Isso aí são cultura, construção de conceitos, né? Construção de conceitos que limitam a mulher, né? Beleza. O que mantém o problema? Hã? O medo. O medo da mulher. O medo de mais agressões. A incredulidade da justiça brasileira. Justiça ineficiente. Rapidinho, ineficiente. Beleza. Justiça ineficiente. O que mais? O que está mantendo esse problema aí? Olha para cá. Sociedade patriarcal. O que mantém a formação de sociedades patriarcais no Brasil? Cultura. A construção cultural. Construção cultural. É ou não é?
Olha para suas perguntas. A construção da sociedade patriarcal é um problema cultural. A justiça ineficiente, preconceito e machismo, porrada, né? A mulher chega... Eu já vi delegacias que a mulher chegando, apanhou, levou porrada em casa por conta do preconceito. Negra, disse que é negra, você nunca vai ser ninguém e tal, por conta da pele dela. Ela chega lá chorando, se acabando de chorar, e o escrivão tá lá de novo aqui, ó. É duro, né? Aí olha assim pro outro, é duro, né? E continua a trabalhar. É complicado. Beleza? O que mantém um problema? Tudo isso aí. E o que resolveria o problema? É só olhar para isso aqui, ó, para essa pergunta. É uma pergunta dependendo da outra. Essa aqui olha para essa aqui olha para essa. Medo de agressões. O que resolveria esse problema? Conscientização. Faça a queixa. Mulher, não tenha medo. Faça a queixa. Mídia. A mídia mostrando que a mulher precisa se impor, precisa ir à delegacia. E até outras mulheres que tiveram coragem de contar a história. Com certeza, com certeza. Nós temos um grande caso, a Lei Maria da Penha, por exemplo, Maria da Penha está viva, tá, gente? Ela é uma mulher que sofreu lá de Fortaleza, do Ceará, sofreu agressão e ela teve coragem de se impor, de ir atrás da justiça dela. E quem fez algo por ela não foi órgão brasileiro, foi órgão do estrangeiro, foi a ONU misturada com os órgãos latino-americanos. E aí, a partir da procura de Maria da Penha, criou-se a lei no Brasil. Foi um caso assim lindo. Construção cultural. Como é que a gente muda a construção cultural? Tá vendo que as perguntas corrigem as coisas? Uma depende da outra? Como é que a gente muda a construção cultural? Escola pode fazer alguma coisa. Dentro da família, dentro da mídia, dentro da casa, a gente tem como também mudar essa construção cultural. É ou não é? A família pode fazer alguma coisa, a escola pode fazer alguma coisa. É ou não é? E a justiça ineficiente? Criar delegacias com mulheres. É ou não é? Porque a mulher vai ouvir melhor. Hoje mesmo, atualmente, é assim. Se a mulher sofreu um estupro, quem faz o corpo de delito é uma outra mulher. Hoje é a mulher que faz. Chega lá, tem uma delegada, tem as peritas, mulheres que fazem o corpo de delito. E são mulheres treinadas, humanizadas, para que não cause mais dano à vítima. Porque só o processo de fazer o corpo de delito, a mulher se despir na frente de outras pessoas desconhecidas, já é um caso de você ficar paralisada. É ou não é? Tem mulheres que não conseguem. Tem meninas que não conseguem ficar nua mais, depois de grande, na frente dos pais. Imagina na frente de uma pessoa que não conhece. É ou não é? É uma loucura, oi? Com certeza, com certeza. Então, galera, tá aí o banco de dados. Vamos construir a tese? Ouvidorias para punir denúncias que sofrem deboche. É ou não é? Pronto. Vamos criar a tese aqui? Como que seria a tese? Seria simples. Seria o que você acredita do tema. Quando nós formos construir a tese, anotem aí no caderno. Quando formos construir a tese, nós precisamos olhar para o banco de dados e para o tema, a proposta. Porque a gente vai unir palavras do banco de dados, informações do banco de dados, ao tema. Por quê? A gente está limitando no Brasil, a gente está falando de feminicídio, e a gente está falando de combate, de meios para combater. Vamos formar aqui a tese? E aí, gente? Pronto. O feminicídio. André. Oi? A gente vamos supor, deve usar a palavra do tema na introdução? Ou Pode. Para não ficar uma coisa repetitiva? Pode usar. Teve um caso de uma menina que tirou nota 1000 que usou exatamente as mesmas palavras da proposta. Porque você não pode Ctrl+C, Ctrl+V no texto motivador. Não pode copiar e colar. Pegar as mesmas palavras do motivador e levar para o seu texto. Mas você pode copiar a proposta. Escrever a proposta igualzinha. Mas os textos motivadores, não. Você pode interpretar as informações e usá-las. Eu poderia usar mais de uma vez a palavra feminicídio? Pode. Uma vez apenas por parágrafo. Eu ainda indico que escreva 2 vezes. Um parágrafo sim, um não. Um parágrafo sim, um não. Certo? Beleza? O feminicídio é um problema recorrente no Brasil, ponto. Tá muito simples. Não quero saber, velho. É o que você acredita. Confie em você. Confie na informação da sua cabeça. É recorrente? É. Vai para o texto motivador, veja se há uma recorrência mesmo. Se tiver, formou. Se
Ó, Sobre tá lindo. os abusivos, tá fugindo do tema? Não está fugindo. Porque está dentro do feminicídio, acontece dentro do feminicídio. O homem, por causa do machismo, por conta do machismo aqui, ó, ele tenta se impor. A mulher só sai de casa se falar com o marido, com o namorado. Ah, não, meu namorado não deixa, não. Não tem aquela música? Vou, não, quero, não, minha mulher não deixa, não. Só que é o contrário, né? Só que o reverso, né? Tem caso que é assim. Ah, não, meu namorado não deixa. Meu namorado brigou comigo, falou que não é pra eu ir pra festa, não. Disse que não é pra eu ir pra igreja mais. É desse jeito. É ou não é? Não tô falando nenhuma mentira aqui, não. Vamos pra frente. Vamos agora argumentar adequadamente. Argumentando adequadamente. Criamos a tese e agora é hora de quê? Agora é hora de comentar. Agora é hora de argumentar bem. E argumentar, galera, é a arte da persuasão. Persuasão, Vinícius, é você convencer alguém. Convencer de que você está certo. Você lançou a tese, não lançou? Olha sua tese aqui, ó. Agora você vai argumentar, galera. Agora você vai argumentar, você vai convencer de que você está certo. Convencer de que o problema do feminicídio no Brasil é recorrente, ou seja, que acontece constantemente. E nada muda isso. Nada muda esse caminho. Certo? É o que nós vamos fazer no corpo. Nós vamos argumentar. Vocês debatem muito aí com as pessoas? Você debate muito, Vinícius? Você discute muito com as pessoas? Com a mãe, principalmente. Não, mãe, eu preciso desse videogame porque, com o videogame, eu vou aprender as estratégias, eu vou desenvolver minha mentalidade. Você está argumentando, não tá? Mãe, com esse celular, vou fazer um monte de vídeo, vou lançar no YouTube e ficar famoso. Você está argumentando. É ou não é? Mãe, se você me mudar de escola, me levar para a conquista, fizer esse esforço, vou passar em medicina. Aí a mãe para assim e pensa, nunca estudou essa praga, não é pra que vou gastar? Brincadeira. Então, geralmente, a gente debate quando tem o quê? Assuntos polêmicos. É ou não é? Vocês estão olhando assim pra mim por quê? Eu não debato com ninguém, não. Argumentar, galera, é dar uma justificativa. É justificar o que você afirmou, certo? Argumentar é você dizer que você está correto, usando informações, usando bons argumentos, usando boas palavras, boas ideias, informações de autoridade, exemplificações, comparações, constatações, certo? Argumentar é dar uma justificativa ao que você acredita. E o que você acredita está onde? Na tese. O que você acredita está na primeira frase do seu texto. E essa primeira frase vai nortear toda a sua redação. Tranquilo? Quando a gente justifica, a gente atrai a atenção de alguém. É, doido, esse menino aí sabe o que tá falando, né? Tu viu? Os comentários. Nossa, olha os comentários, tá onde? No corpo. O desenvolvimento, né? Sabe o que tá falando? Tu viu a informação? Eu nunca li. Ele leu aquilo tudo pra informar, para comentar. Moço, não falo mais nada, não. Moça, essa menina domina, né? Falou tudo de vacina. Pronto, deu uma aula. Pronto. Atenção de alguém. A gente busca o quê? A atenção do leitor. Vocês vão buscar o quê, Emily? A atenção do corretor, mano. É a atenção do corretor que vocês vão buscar. Agora não é mais no Face, não é mais a mãe, não é mais a tia, o pai, não. É o corretor do Enem. O cara que vai estar corrigindo sua prova. Você tem que chamar a atenção dele. E você tem que interferir na vontade ou na crença dele até. Porque você pode dizer uma parada que ele vai olhar assim... Feminicídio, problema recorrente. Nunca no Brasil. Mas você falou que é. Então você vai ter que interferir na vontade dele. Ele está querendo te dar um 0, mas você vai ter que comentar e provar para ele que é verdade. Certo? E por fim, você vai levar um interlocutor, ou seja, quem escuta, quem lê, a confirmar o seu raciocínio como verdadeiro. Quando o avaliador, quando o corretor da sua redação validar isso aqui, validar seu raciocínio como verdadeiro, você brocou. Você fechou aquilo que você precisava. Fechou a ideia central e convenceu. Você o quê? Persuadiu. A argumentação se baseia em duas coisas. Uma depende da outra. A primeira é a consistência do raciocínio. Você argumenta para mostrar que você sabe do que está falando. Só isso. E o que acontece quando você mostra que sabe do que está falando, Matheus? Você alcança a evidência de provas. Você é profundo, é ou não é? Porque aqui a gente aprende a escrever de forma profunda, aqui na redação para o Enem. Então, vocês vão trazer consistência no raciocínio, vão trazer argumentos de autoridade, argumentos em dados estatísticos, mostrar que você sabe do que está falando, para você alcançar o quê? Evidência de prova. Ninguém discute mais com você, se não tiver profundidade. Só ousa duvidar da sua tese
se você não ter profundidade, se você não tiver repertório. Se você não tiver repertório, não trouxer informações, não trouxer dados, argumentos, que nós vamos conhecê-los daqui a pouquinho, ele vai olhar assim e falar: não me convenceu. 120. E aí você vai perdendo pontos nas competências, até que chega um momento que depois de várias competências você tinha uns 650. Então, consistência no raciocínio para alcançar o quê? A evidência de prova. A certeza manifesta de que o que você está falando é verdade. Beleza? Como é que a gente chega nisso? Bom, a gente usa adequada de palavras e ideias. Você tem que utilizar o português de forma adequada e precisa usar o quê? As ideias de forma adequada. Precisa seguir uma progressão. Ó, lajota por lajota, cerâmica por cerâmica. Não pode ficar, ó, não, peraí, não, mas aquela informação eu tenho que botar. Não, aqui, vem pra cá. Você fica bagunçando a sua redação, colocando um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem que ser uma progressão. O uso adequado de palavras. Uma progressão do texto. É por isso que a gente aprende isso aqui, ó. É por isso que aprendemos sobre períodos, aprendemos sobre parágrafos, para a gente saber que tem uma progressão. Vem a tese primeiro, depois eu comento a tese, eu jogo informação, eu uso argumentos e depois eu fecho a ideia central do meu parágrafo. Quando eu fecho a ideia central, acabou o parágrafo, eu vou para o próximo. Aí o avaliador vai olhar assim e vai falar: vamos ver o que tem no próximo parágrafo. Massa! E continua a ler. E você traz mais uma tese. E aí você comenta e lança dados. E aí você fecha a ideia central lançando uma deixa para o próximo parágrafo. O cara termina o desenvolvimento 2 fascinado, velho. Fascinado na tua. Quando tu chegar aqui na conclusão, mano, chegou na conclusão, botou o que você precisa, propôs a solução, o avaliador vai falar: é de 800 para cima isso aqui, vamos ler de novo para eu ler com mais calma e avaliar com mais calma? É isso. Por quê? Quando você usa palavras e ideias adequadamente na construção dos seus parágrafos, vocês alcançam evidência de prova. Alcança o encantamento do avaliador. Sem muita palavra rebuscada, Kainan. Porque se a gente ficar rebuscando demais, tentando pegar umas palavras bonitas, sabe? Refutar. A constitucionalidade. Temos que analisar a constitucionalidade. O avaliador vai lá assim e fala: tu não sabe nem o que tá falando. Tu não é nem doutor. Tá falando do quê aí? Ele vai começar a duvidar de você. E se você for muito rebuscado, nessa tentativa de encantar sendo rebuscado, você vai rodar. Eu não aconselho ninguém a ser muito rebuscado, a usar palavras difíceis. Não aconselho. Seja simples. Menos é mais sempre. Não é isso que a gente está conversando? André, beleza. tem palavras específicas para começar Não. e terminar a conclusão? Não. Não tem. Mas tem as que não pode começar. Tem as que não pode começar para não ficar tão clichêzão que todo mundo faz. Não tem palavras específicas do ponto de vista de padronizar. Mas existem palavras conectivas que são úteis, que a gente pode estar usando. Você não pode amarrar tudo aquelas palavras, mas você pode usar a gama de palavras, o conjunto de palavras, para ir utilizando no início dos parágrafos. Certo? Por exemplo, quando a gente estiver no desenvolvimento 2, e aqui em cima nós falamos sobre o machismo. Você pode conectar aqui, ó, com, além disso, ó, além disso, o que a gente falou? O que mais causa? O feminicídio, a falta de leis. Além disso, as leis brandas, as leis no Brasil não são cumpridas. De forma a punir. Esse além disso aqui, Luana, ele vai conectar o parágrafo de baixo com esse daqui. Só que esse além disso é um conectivo de adição. Eu vou adicionar alguma coisa. Eu falei do machismo, os males do machismo. Aí eu venho, além disso, as leis brandas, estou adicionando mais uma informação. É ou não é? Além disso, as leis no Brasil não são cumpridas de forma a punir o agressor. Fecharia já com proposta para entender isso. Isso. Fecharia aqui, ó. Lançaria uma deixa aqui, ó. Mediante tudo isso, urge gerar alguma proposta, gerar intervenções que corrijam o problema. Ponto. Quando você chegar na conclusão, você já está com tudo na mão. Abaixo aí na conclusão, eu poderia começar... Portanto, mediante isso, pode ser.
Mas não amarre as palavras da redação aos momentos do parágrafo. Não amarra. Porque se tu amarrar, velho, tu vai chegar lá e tu vai falar, não se encaixa tão bem. Mas só tenho isso, então vai isso mesmo. Então não se amarre, não se limite a alguns tipos de palavra no início de parágrafo. Não se limite. Conheça mais, conheça muito. Tenha repertório. Não é chato. Só que eu acho que redação brocadora não começa com conectivo. Começa com tese. Todo parágrafo começa com tese. Eu trouxe parágrafos introdutórios. No andar da carruagem, no protagonista, eu vou trazer parágrafos de conclusão para a gente analisar. Os parágrafos nota 1000 de conclusão. Vocês vão ver que a maior parte dessa galera que tirou nota 1000 não começou com portanto. Não começou com conectivo, começou com tese. E é o trabalho que eu faço. Eu faço um trabalho para que nenhum aluno chegue na conclusão e coloque conectivo. Comece já brocando com a tese. No caso, como eu acho que usava, observamos tal, aí observa-se... Observa-se que? A gente não usar essas palavras. Não, observamos. Olha, não queremos, não podemos e não conseguimos. Né? Eu quero, eu posso, eu consigo? Não. Não podemos, não queremos e não conseguimos. Não podemos conjugar na primeira pessoa do plural, não pode. Certo? Não argumentando corretamente, não trazendo bons argumentos, a gente pode trazer um raciocínio incorreto da situação. A gente pode cair onde, galera? Nas chamadas falácias. Alguém já ouviu falar aí em falácia? Já, né? Essa palavra, alguém já leu essa palavra alguma vez na vida? Falácia tem a ver com ideias que não estão corretas. Choca, chama a atenção, parece que é verdade, mas não são corretas. É um testemunho falso, é uma informação falsa. Alguém está falando, tentando convencer, mas é mentira. Certo? Isso é falácia. Beleza? Isso. Quem fazia muito isso na campanha. Falava que Fortaleza tem quase 6 milhões de habitantes. Mentira, tem 2,4 no máximo. E juntando tudo. Até São Gonçalo do Amarante. Pegando todo Fortaleza, Araguari, tudo. E ainda não dá 3 milhões. E ele falava que tinha quase 6 milhões. Isso é uma falácia. Certo? E é difícil, galera, reconhecer. É difícil. Só que o avaliador do Enem, ele reconhece. Porque ele vai atrás da informação, meu querido. Não adianta você querer enganar o avaliador. Não adianta você querer lançar um dado que não é verdade, porque ele vai atrás. Uma informação, um autor, Sócrates disse. Ele vai digitar aquilo no Google e se achar que Sócrates não disse, você escorregou. A pessoa tem que ir atrás da informação. É por isso que é difícil reconhecer falácias. Nem sempre o leitor, nós aqui, vamos atrás da informação para confirmar. Será que isso é verdade mesmo? A ponte Sussuarana caiu. Será que é verdade mesmo? Nem sempre a gente vai atrás. A galera faz o quê? Compartilha, não é? A galera começou a compartilhar, velho. O que é isso? Caiu não, velho. Caiu não. Eu tô aqui, não caiu. Não tem nenhum rebuliço aqui, não. Povo de boa, Sussuarana, lá. Tranquilo, pra lá e pra cá. Se tivesse caído a ponte, meu amigo. Sussuarana. Tinha gente desmaiando no meio da rua. Era. Tem que ir atrás da informação, galera. A forma de reconhecer falácias, ou seja, depoimento mentiroso, Vinícius, é ir atrás da informação. Teve uma vez, só pra justificar, eu tava ficando com a menina. Aí chegou um amigo meu, pra fazer guerra, disse que ela tava andando de mãos dadas com outro amigo meu. Pô, André, bicho, tem uma coisa pra te contar, velho. Parecia verdade, pô, mexeu com tudo isso aqui, ó, emocional, íntimo, psicológico. Eu vi andando de mãos dadas com a menina ali. Eu não queria te falar não, mas tu é meu amigo. Véi, eu gelei, eu peguei a bicicleta cego e saí capotando com a bicicleta pra gente saber se era verdade. Falácia, mentira. Mexe com o emocional, mexe com o íntimo, mexe com o psicológico, mas é verdade? Não, cheguei lá, não, André, tô aqui lavando louça, quer me ajudar? Cheguei na casa dela, tava lá lavando louça. Não tô lavando louça, quer me ajudar? Quem foi que falou isso? Aí eu, foi um amigo meu, por que você não me perguntou? E aí, né? Problemas. Então, vamos pra frente. Galera, quais são os tipos de argumento? Quem é que me ajuda a lembrar aqui? Primeiro argumento é o quê? Causa-consequência. É o mais fácil, é o que a gente mais usa, né? A gente usa os argumentos do que está causando. Lembra do banco de dados? A gente já construiu o banco de dados, vai ajudar aqui. Causa e consequência, é ou não é? Causa, o que está causando? O que faz o problema acontecer? O que faz o problema se manter? E a consequência? Os efeitos do problema. Ou seja, as consequências do problema. As consequências da corrupção.
A consequência da bebida e direção. Segundo argumento, espaço e tempo. Lembram aí do contexto histórico? Eu trouxe até uma redação, né? A minha redação, para vocês entenderem essa perspectiva aqui do espaço e tempo. É uma mistura de contexto histórico. Se quiserem anotar aqui do lado, ó. Contexto histórico. Por quê? Porque mexe com o passado e mexe com o presente. Então é um contexto histórico. Show. Qual outro argumento? Argumento de autoridade. Agora quem fala não é mais a constatação, não é mais o passado, não é mais a causa e a consequência. Quem fala é um órgão, é um ministério, é uma instituição que sabe do que está falando. É um filósofo, é um cara que todo mundo respeita na área dele, é um médico renomado, é um pesquisador, um cientista. Beleza? Então o argumento de autoridade é isso. Igual os dados do IBGE. Exatamente. Quem é que vai questionar o IBGE se o IBGE vive de fazer estatística? Só Bolsonaro. Enfim, argumento de autoridade. Outro ponto importante de argumento, dados estatísticos. Segundo o IBGE, temos hoje no país 210 milhões de pessoas. O IBGE é a autoridade máxima em pesquisa de censo. Em censo, o IBGE é top. Todo mundo respeita. Quem é que vai dizer que isso é mentira? Ninguém, cara. Você está confirmando sua informação, a sua tese. Beleza? Outro dado estatístico, ou de número. 20% dos adolescentes do país sofrem de depressão na faixa etária de 14 a 20 anos, segundo dados do IBGE. Quem é que vai questionar? Quem é que vai dizer que é mentira? Não tem como. Você está confirmando suas informações, sua tese. Então, os argumentos, tem ainda as exemplificações, as constatações. Esses argumentos vão onde, galera? Vão onde? No corpo. Você vai lançar no corpo. Depois de comentar a sua tese, depois de comentar no corpo, desenvolver o seu parágrafo, você vai fechar. E você fecha fazendo isso aqui, ó. Constatação. Mediante isso, por esse ponto de vista, assim, assim, assim. Por quê? Você vai constatar que isso aqui é verdade, que a sua tese é verdadeira, que as informações que você lançou no corpo, que comentam a tese, são verdadeiras, e você vai constatar. A conclusão do parágrafo geralmente é constatação. Geralmente é uma definição de constatação. Você constato que isso é verdade. Constato que isso aqui faz sentido. Vamos ver exemplos? Para a gente identificar como que esses argumentos aparecem, como que a tese aparece em parágrafos de introdução, certo? Por enquanto ainda é introdução. Vamos ver esse aqui? Esse foi o que eu li. Beleza, mas quem não esteve, né? Entre o BRICS, sigla que designa os países emergentes, o Brasil vive uma nova perspectiva frente à imigração, ponto. Essa aqui é o quê? É a minha tese. Eu disse que o Brasil vive uma nova perspectiva. Então eu estou no tempo e espaço. É ou não é? Tempo e espaço, é o meu argumento. Em décadas passadas, ó, argumento de tempo e espaço. Atualmente, tempo e espaço. Beleza? Pronto. Eu fiz em três períodos. Eu terminei aqui, não posso riscar ali. E terminei aqui, ó. Pronto. 3 períodos no parágrafo. Eu falei o que eu acreditava. O Brasil é um país emergente. O Brasil está no BRICS. E hoje vive uma nova perspectiva quanto à imigração. Antes a gente queria sair. Agora a galera está querendo vir. Antes o brasileiro queria ir embora. Hoje o brasileiro quer ficar e a galera está vindo. Foi o que eu lancei. Fez todo sentido no tema da redação daquele ano. Foi muito massa esse tema aqui. Vamos ver outra? Deixa eu apagar aqui. Outro parágrafo, nota 1000 esse aqui, viu? O meu não foi nota 1000 não, mas foi boa. Vamos ver aqui. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. O feminicídio é um problema recorrente no Brasil. Mesma coisa, é ou não é, gente? É a mesma tese aqui, doido. Só que lá tem mais palavras que aqui. É ou não é? Mesma coisa. Ponto. Argumento de quê? De autoridade. Segundo o mapa da violência, você está fazendo o quê? Comentando a sua tese. Pegando dados do texto motivador. Eu vou trazer depois, quando a gente for observar Redações Nota 1000, eu vou trazer as propostas do ano e os textos do ano, os textos motivadores. Vocês vão ver e vai falar, doido, peraí, ela tá pegando daqui e botando aqui. É isso, meu amigo. Quem tira nota 1000 faz isso. Você acha que todo mundo chega lá sabendo de tudo? Ninguém sabe não, pega dos textos mesmo. Mapa da violência de 2012. O número de mortes por essa causa aumentou 230%. Está escrito no texto motivador isso aqui, ó. Está escrito lá, 230%.
no período de 1980 a 2010. Ó, além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência. Ali, além da física, violência física, né? Ou seja, não repetiu a palavra. Olha que sacada genial. Além da física, o balanço de 2014 relatou 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Usou física uma vez e usou psicológica outra vez, sem repetir quem? Violência. Porque violência física e violência psicológica são dois tipos de violência. Mas ela não repetiu, a autora não repetiu violência duas vezes. Entenderam aí? A palavra-chave. Ela não repetiu duas vezes, ó. Ela não repetiu. Jogou duro, né? Brocou. É o que eu falo. É o que eu falo, gente. Nesse âmbito, ó, um período terminou aqui, ponto. É ou não é? De acordo com o mapa, terminou aqui o outro período do corpo. Além da física, ou seja, adição, além disso, terminei o outro período, parei. Terminei o quê? O corpo. Vou para a conclusão. Vou constatar. Vou finalizar a minha ideia. Nesse âmbito, ou seja, nessa situação, nessa ideia, permanecendo ainda falando sobre isso, pode-se analisar que, constatação, né? Pode-se analisar que essa problemática persiste por ter, olha aí a deixa, raízes históricas e raízes ideológicas. Ela não repetiu raízes históricas e ideológicas. A gente imagina, como avaliador, que ela vai falar o quê? Sobre as raízes históricas no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, raízes ideológicas. E ela manteve essa dita. Ou seja, a conclusão do seu parágrafo, a conclusão da sua introdução, ela vai lançar uma deixa sobre o que vai vir nos parágrafos seguintes. É isso que eu quero de vocês. Beleza? Tema de 2016, caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Ele com certeza leu a Constituição alguma vez na vida. Ele conhece o texto motivador, o Código Penal. Está o Código Penal dizendo a pena e os anos de detenção. Ele trouxe a Constituição. Ele não trouxe o Código Penal. Então, alguma vez na vida ele leu a Constituição. E nós, protagonistas, e também o Descomplica, vamos ler Constituição aqui em sala para a gente chegar lá com o repertório. É ou não é? O Código Penal fala sobre as penas, né? Fala sobre as penas, sobre o tipo de detenção, o tipo de crime, tipifica o crime. A Constituição diz o que não pode acontecer no Brasil. Porque a Constituição contém a liberdade de crença. E o Código Penal diz se alguém infringir essa regra aqui da Constituição, entendeu? E o Código Penal estava no texto motivador, com os anos de detenção e o tipo de crime, a pena, certo? Não, o Código. Isso. Ou seja, ele tem repertório, ele chegou conhecendo a Constituição. Isso faz toda a diferença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos... Alguém continua? Que os indivíduos o quê? Alguém continua aí? Beleza. Olha para os períodos. Tese. A Constituição, norma de maior hierarquia, assegura liberdade de crença. Só que não é isso que acontece. Entretanto, ou seja, ponderou. Entretanto, os frequentes casos de intolerância mostram que os indivíduos ainda não experimentam do direito na prática. Falou de direito, meu amigo, falou em advocacia. Falou em galera querendo ser advogado aí, se liga. Com efeito, ou seja, portanto, um diálogo entre quem? Sociedade e Estado sobre os caminhos para combater... Gente, isso aqui, é a proposta, cara. Até aqui, os caminhos para combater a intolerância religiosa é a proposta. É ou não é? Mostrei para vocês. É medida que se impõe. Aí, nesse caso, o D1 seria provavelmente a sociedade? Sim. Quais medidas que a Sim. sociedade pode ter? E o D2, o Estado. E com certeza a conclusão vai trazer o caminho da sociedade e do Estado. Amarrou a redação. Está amarradinha segundo quem? Segundo quem? A introdução. A introdução, ela vai dar a dita da redação. O que vai acontecer no desenvolvimento? O que vai acontecer até a conclusão. Beleza? Então morreu Maria Preá. Vamos para o último pilar,
A proposta de solução, estamos no tempo? Estamos no tempo, temos 5 minutos. Proposta de solução. O vídeo de Tabata, quem não viu o vídeo de Tabata, vai ver hoje à noite, certo? Eu vou mandar para vocês no grupo, Tabata questionando o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, tá bom? Para vocês perceberem que o que ela questionou foi justamente o que a prova da redação quer da gente. Gente, todo projeto de ação social, ele quer o que vai ser feito, ele quer saber o que vai acontecer naquele projeto, ele quer o quê? Saber quem vai fazer o projeto, né? Vamos pensar aí, por exemplo, num caso assim de ação social na nossa cidade, o Natal Solidário. Vamos pensar aí, o Natal Solidário vai ser feito por quem? Quem faria um Natal Solidário? Hã? Assistência social. Chicão, gostei, curti, boa. Assistência social, quem é? O Conselho Tutelar, junto com o CRAS, junto com o CREAS, é ou não é? Pronto, vocês estão entendendo do rolê. Beleza. Onde vai ser feito? Vai ser feito lá no mercado, ali naquela cobertura do mercado. Massa. Pronto. Quantas pessoas serão alcançadas? Não sei. A gente tem aí quantas famílias carentes, quantas famílias recebem Bolsa Família na cidade? Vamos catalogar? Cerca de 1.500 famílias. Pronto. Quantas pessoas serão alcançadas? Multiplica aí por 3, 4 mil. 4 mil pessoas arredondado. 4 mil pessoas serão alcançadas. Quando será a entrega? A gente vai fazer um dia antes do Natal, dia 23. Pronto. Quais os resultados esperados? Tentar mitigar, né, o problema da fome, né, fome zero tal, no município, para que eles tenham o quê? Um Natal mais feliz. Pronto, esse é o resultado. Isso é projeto, não é? É igualzinho a proposta que o Enem cobra da gente, Vinícius. Na conclusão do texto, o Enem, ele quer que você proponha uma solução para o que foi discutido. Porque você estava falando, o machismo causa, é uma das causas. A sociedade patriarcal, a cultura que a gente criou, que a gente construiu na sociedade, está causando a violência contra a mulher. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quais as propostas que eu tenho, certo? Para poder solucionar esse problema. Eu acho que isso aqui pode ser feito, isso aqui e isso aqui. Só que boa parte dessas perguntas aqui, precisam ser respondidas. Por quê? O avaliador da prova, ele quer detalhe. Ele quer saber exatamente onde é que o calo vai doer na mão de cada um. Vai doer na mão do governo, o calo vai doer na mão da mídia e o calo vai doer na mão da escola. Cada um desses agentes vão fazer alguma coisa, certo? E o que mais vale para a população é... Será que essa bagaça sai do papel mesmo? É ou não é? A ponte lá de Sussuarana. Duvido. Só para enganar os bestas. Desse jeito aqui. Os bestas mesmo, desse jeito, não é? Que o povo fala? Na onde ele vai fazer isso? Na onde? Quieta, moço! Esse não. O importante, galera, é sair do papel, ou seja, ser viável. Anota essa palavra aí. O importante é o quê? Sair do papel. O importante da sua proposta é se tornar o quê? Viável, possível de ser feita. E o que o Enem quer? Isso é o que o Enem diz lá no manual do candidato. Você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento e que respeite os direitos humanos. Detalhes. Proposta de intervenção social. É para o bem comum, é para o bem da sociedade. Sempre. Para o problema apresentado onde? No desenvolvimento. Você vai apresentar o problema com detalhes aqui? Vai apresentar aqui problema na conclusão? Você vai apresentar no desenvolvimento. Você tem 2 parágrafos, meu brother e minha mana, para você escrever os problemas aqui, no desenvolvimento. É para isso que serve o desenvolvimento, para você explicar, apresentar os seus problemas. Problematizar. Ser bem polêmico, porque não é nem pode. Do texto, que respeite o quê? Os direitos humanos. Beleza? Respeitar os direitos humanos fala de quem? Da DUDH. Certo? Falou da DUDH, a gente precisa comentar sobre isso aqui. Certo? Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, logo após as atrocidades daquele momento, as barbáries cometidas pelos alemães e também pela outra galera. Não foi só os alemães que fizeram coisa ruim, não. Construção. Foi construído por um canadense, o John Peters Humphrey, e o mundo inteiro. A motivação, o motivo da Segunda Guerra, e o intuito, promover a paz, a cidadania e fortalecer quem? Os direitos humanos. Beleza? O direito à vida, o direito à crença, o direito à moradia, o direito à renda, enfim, vários direitos.
Galera aí que quer ser advogado, ó, mão na roda, porque a gente vai estudar muito Constituição Federal e DUDH. Beleza? São 30 artigos. Inspirou várias cartas magnas. Cartas magnas, para quem não sabe, são constituições, inclusive a brasileira. Inclusive a brasileira sofreu inspiração, sofreu essa influência da DUDH. Inspirou vários pactos internacionais. Pacto Internacional do Direito Civil e Político foi um deles, certo? Outros pactos, vários pactos latino-americanos da União Interamericana. E além disso, a DUDH, a Declaração Universal de Direitos Humanos, está no Guinness Book, no livro dos recordes. Para quem não sabe o que é o Guinness Book, é o livro dos recordes, como o documento que mais sofreu traduções em toda a história da humanidade. Eu diria que esse é um dos documentos laicos, né? Digamos assim, o documento mais importante da história da humanidade. Diga, Pedro. Vamos estudar profundamente. Pelo menos, não, na Constituição. Constituição, 5 primeiros artigos. Na DUDH tem que ter os 30 artigos em mente. Os 30 artigos. Beleza? Eu trouxe o 11, como na aula passada, para trazer esse conceito que está na nossa sociedade, né? Toda pessoa acusada de um ato delituoso, ou seja, de um crime, é inocente, ou seja, presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada. Ou seja, você só cometeu um crime se for provado. Se não pode ser, não podemos dizer para outra pessoa que ela cometeu o crime se a gente não tiver provas, se não passar pelo processo de julgamento. Senão é uma difamação, é uma injúria ou uma calúnia? Calúnia, injúria ou difamação? Difamação é diminuindo a moral da pessoa. Calúnia e injúria. Calúnia. É uma calúnia. É um ato calunioso. A gente está dizendo que a pessoa cometeu um crime. Você roubou lá em casa. Levou meu perfume embora, meu 1 million. Você jogou videogame a noite toda e depois que você foi para casa, você levou meu 1 million. Isso é uma calúnia. Isso não é só das novelas, isso é uma calúnia. Você está julgando a pessoa por algum ato delituoso, mas você não cometeu. Certo? Não tem certeza que foi cometido. Certo? Tranquilo. Como é que a gente propõe uma solução, protagonista? A proposta de intervenção precisa o quê? Ser coerente com o que foi discutido. Então tem que trazer soluções do desenvolvimento que você falou sobre isso. Falou que é um problema. A proposta precisa envolver o quê? Agentes. A proposta precisa o quê? Ser possível, ser viável. E por fim, a proposta precisa conter detalhes de como será implementado. E para conter detalhes, certo? A gente vem com essas 4 perguntinhas. Quem vai fazer? O que é que vai fazer? Como vai fazer e quais os resultados atingidos, esperados, aguardados, certo? Quem vai fazer, a gente teve aquela super dica, né? O que vai fazer, aí está dentro da proposta de cada agente. Como fazer, ou seja, os meios, quais os caminhos. Vamos conscientizar a população. Quem vai conscientizar? Psicólogos. Primeira pergunta. O que esses psicólogos vão fazer? Palestras. Abertas ao público nas escolas? Como? Nas escolas, pronto. Quais os meios? Como é que vai ser feito isso? Por meio da parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério da Assistência Social e as escolas do município, o Ministério das Cidades, para a gente levar isso para todas as cidades do Brasil. Como fazer os meios. Eu quero que vocês façam períodos na proposta com essas 3 perguntas aqui. Um período é uma proposta. Cada período tem que ter quem vai fazer, o governo, cabe ao governo fazer isso, por meio disso, disso e disso. Ponto. Cabe ainda à escola fazer isso por meio disso, disso e disso. Beleza? Terminei 2 períodos? Tá bom. Pelo menos 2 propostas está ótimo, tá lindo, tá maravilhoso, formou. E aí você guarda aqui, o resultado esperado para quê? Para fechar seu parágrafo. Se você ir lançando, vamos fazer isso aguardando isso, vamos fazer isso aguardando isso, vai ficar muito embolado. Guarda para o fim os resultados esperados, que aí você faz um fechamento de parágrafo único, com tudo isso. Por meio de todas essas medidas, você já junta tudo, é ou não é? Por meio de todas essas medidas, aguarda-se que o problema da intolerância religiosa no Brasil seja mitigado.
Pronto. Acabou. Resumir tudo, as 2 ou 3 propostas em um pequeno período. Aí, ó, guarde para o período final da conclusão. Certo? Gente, com tudo isso, eu tenho certeza, daqui a pouquinho, e no Enem, ó, vocês ó, vão comer o Enem vivo. Vão comer o Enem assim, ó. Ó o Mortal Kombat aí. É ou não é? Esse ano nós vamos tirar acima de 800 na redação. Todo mundo. Beleza? Então, é isso. Tomem uma água, depois voltem e vamos ter a proposta de redação. Tá bom?